Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Severo. Venho aqui para apresentar para vocês uma palestra, sobre liderança. Hoje, no meio corporativo, é um dos assuntos que precisamos trabalhar, com mais atenção, com mais foco, mais treinamentos, E aí eu criei um método, chamado método praticamente. A palavra praticamente é uma palavra comum, no meio da sociedade, mas ela é dividida em duas partes, prática, de praticar, e mente, de mentalidade. Então nós temos que praticar a nossa mentalidade, temos que trabalhar ela, estudar a nossa mente e controlar a nossa mente, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das coisas que a gente vê, que a gente escuta, do que a gente sente, do que a gente reage. Então é um treinamento focado em liderança que eu quero apresentar para vocês agora. Então transforme a si mesmo para transformar pessoas. Então o primeiro passo é se conheça mais, trabalhe essa parte do autoconhecimento, busque aprender um pouco mais sobre você, porque o aprendizado, a liderança vem de dentro para fora. A minha carreira foi pautada em crescimento, Então eu comecei muito jovem, com 15 anos, como empacotador de um supermercado. E aí dentro dessa empresa, aí fui construindo a minha carreira como empacotador, de um supermercado, virei repostor, encarregado de reposição, repostor líder, subgerente, com 19 anos, e estou gerenciando há 20 anos aí praticamente, Eu já trabalhei em várias cidades, em várias lojas, com 240 funcionários, com 50, então tem essa bagagem para dividir com vocês. E toda essa minha experiência, nada vale se a gente guardar para nós, Então é uma carreira de formar pessoas, transformar equipes, construir um legado aí. Então tem 25 anos de experiência, Ao longo da carreira percebi que a regra, inquebrável, são processos. Os processos são importantes, mas as pessoas transformam o resultado. Então a gente tem que cuidar dos processos, mas quem vai fazer ele acontecer, quem vai gerar resultado são as pessoas. E as pessoas só evoluem quando aprendem a lidar com elas mesmas, Então sim, esse trabalho de autoconhecimento é muito importante. Aí fica uma pergunta: quem aqui já sentiu que precisa resolver um problema de todo mundo, mas às vezes não consegue resolver o próprio conflito, o seu próprio problema? Você já passou por isso? Resolve tanta coisa, tanto problema, e o nosso problema mesmo, às vezes a gente acaba postergando aí, A primeira liderança é interna, Então você lidera pessoas diretamente, você influencia a pessoa pelo seu exemplo, mas você tem o poder, sobre sua mente, não sobre o acontecimento. Então é Marco Aurélio. Marco Aurélio já dizia isso, Então você tem o poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Então assim, o que você fala vai fazer sentido para outra pessoa, e às vezes ela pode até esquecer do que você falou, mas o que ela sentiu com a sua fala, de uma forma positiva ou negativa, ela não vai esquecer. Então, se com a nossa fala conseguirmos acessar o sentimento das pessoas de uma forma positiva, vai gerar um aprendizado maior. E a gente não tem um poder sobre as coisas que acontecem, Por quê? Porque você depende de mais pessoas, Um líder, ele tem um time, uma equipe, e a partir daí os resultados vêm acontecendo quando ele aprende que ele precisa treinar, capacitar, formar pessoas. Onde é o seu controle real? A ilusão a gente achar que está tudo sob o nosso controle, tudo sob o nosso domínio. Qual que é a ilusão? A ilusão é: o cliente reclama, o funcionário falta, a meta aumenta, Indicador você não controla, a situação sim. O que você pode dominar? Autoconhecimento, saber um pouco mais sobre você, principalmente. Autocontrole, como que você vai controlar diante da situação. Autodisciplina, como você tem as suas regras, sua disciplina de agir da mesma forma em diversos tipos de problema.
Autorresponsabilidade. Então, assim, você saber de fato quem é você e saber que você é responsável para estar ali ajudando a resolver conflitos ou até antecipando eles. Você controla a sua resposta. Então, assim, toda situação que acontece, você pode controlar como você vai reagir a ela. Então, a resposta que você vai dar para o problema, isso aí está no seu controle, se você tiver um equilíbrio emocional trabalhado, estudado, praticado, né, diariamente. O principal laboratório da liderança é a avaliação definitiva, né? Se sua família avaliasse sua liderança hoje, qual nota você receberia? Então, às vezes a gente, né, faz um ótimo trabalho, né, profissional e acaba não tendo esse mesmo empenho, né, dentro de casa. Então, hoje, quem convive com você, né, sua esposa, seu marido, eles te vê como um líder? Você tem atitude, tem postura, tem comportamentos como líder? Se você fizer essa pergunta, né, dentro da sua casa, como que eles avaliariam você como líder? Não existe grande líder corporativo que seja completamente ausente da própria vida. Então, assim, se a gente não liderar a nossa própria vida, a nossa casa, nós não vamos conseguir liderar um time. Isso é fato. Mesmo código exigido em 2 ambientes. Então, sim, em casa e na empresa. Em casa, você tem que escutar. Na empresa, você precisa desenvolver. Em casa, você precisa ensinar. No trabalho, você precisa delegar. Em casa, você precisa dar exemplo. No trabalho, você precisa inspirar. Em casa, você precisa criar segurança. No trabalho, você precisa criar confiança. As pessoas precisam confiar em você. Aqui tem uma ferramenta muito valiosa, né, para ajudar no autoconhecimento, entender um pouco sobre perfil, sobre personalidade, chamado Eneagrama. Eneagrama é um método que ele detalha um pouco sobre perfil. Então aqui nós temos 9 características da liderança. Dentro dos 9 perfis, a gente divide em 3 partes, né? As pessoas que são mais instintivas, né? A gente fala que é o 8, o 9 e o 1. O 8 é aquela pessoa de instinto, né? Desafiador, né? Aquela pessoa que gosta de tomar decisão, ela é um pouco autoritária, né? Aquela pessoa de presença, né? Aquela pessoa poderosa, que ela se impõe só com a presença dela. Mas às vezes tem uma voz grave, né? Tem um tom mais agudo, aquela pessoa que se posiciona. O 9 é o mediador. O 9, uma força que ele tem muito sobre liderança é que ele une equipes. Então, é um cara que lida bem com mediação. Então ele está sempre ali. Então você está certo, mas você está certo. Se a gente fizer desta forma, pode ser que seja melhor. Então ele é um cara mediador. Ele evita conflitos, às vezes, desnecessários. Então ele evita ficar esse tipo de confronto. Mas é um cara mais apaziguador. E um é o perfeccionista, né? É o reformador que a gente fala. É a força na qualidade, né? Tem que cuidar um pouquinho com críticas, né? Que ele acaba se pegando um pouco, caindo nessa pressão. Mas é uma pessoa que gosta de ser organizada, de ser planejada, né? Tudo tem que estar de uma forma correta para a gente dar continuidade. Então vai ser um time coerente. Aí nós vamos para os emocionais, 2, 3 e 4. O 2 é o ajudante, aquela pessoa do coração grande, né, o prestativo. Ele desenvolve bem, né, pessoas, né, com o coração, 100% coração, só que ele tem que cuidar para não esquecer dele mesmo. Então o tipo 2 é um ajudante. E o 3 é o realizador. Ele é foco em resultado, aquela pessoa que busca performance. Vai entregar, vai buscar meta, vai buscar resultado. Ele é um pouco vaidoso, né? Ou ele ou ela tem essa vaidade como uma das características, mas dentro do perfil aí emocional, ele é aquela pessoa focada em resultado, em entregar o que foi desafiado, né? E o tipo 4 é o criativo, é o intenso, aquela pessoa
que quando dá uma ideia, aquela ideia pode revolucionar o seu negócio. É aquela pessoa que às vezes muda um pouco de temperamento, né? Até às vezes confunde com bipolaridade, mas é uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito intensa. Esses fechando os emocionais aí. Agora vamos para os mentais. O tipo 5 é um analítico, um investigador. Ele é aquele CDF, né, estudioso, que gosta de ter base, origem de tudo aquilo que seja tratado. Só tem que cuidar para ele não se isolar, né, se isolar do time, do restante da liderança, mas é um perfil analítico muito inteligente. O tipo 6 é o precavido, né, é o leal. A força dele é o planejamento. O risco, né, muito preocupado, às vezes medroso, mas é um cara preparado, né, talvez para lidar com situações difíceis, porque ele sempre vai estar precavendo de alguns problemas futuros e já vai andar na frente. Então, aquele cara precavido. O 7, para finalizar os mentais, é o otimista, é o entusiasta, o motivador. Aquela pessoa que está sempre para frente, sempre pronto para fazer, para resolver. Só tem que tomar cuidado para não pegar muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Então o Enneagrama ele destrincha um pouco sobre o perfil. É uma ferramenta valiosíssima. Acredito que quem conhece sabe, né, da força que tem, e que não conhece vale a pena buscar mais conhecimento, mais estudo sobre isso. No meu canal do YouTube, né, no meu canal no Instagram, a gente fala um pouco sobre isso, né? Que tá lá, @método praticamente. Então, se você tiver mais interesse de aprender sobre Enneagrama, pode buscar nas minhas páginas lá. A gente vai usar também a PNL, né, que é a engenharia do ressignificar a experiência. Então, assim, a PNL ela ajuda você a retratar alguns fatos já acontecidos. Então, assim, um acontecimento. Nós vamos trabalhar a interpretação desse acontecimento. Qual a emoção que esse acontecido gerou? Positivo ou negativo? Qual é o comportamento que eu tive perante esse problema? E qual é o resultado que eu estou tendo? Um evento estático, né, uma demissão, vamos dar um exemplo, pode te trazer duas lições, né? Ou gerar um aprendizado, né, porque você acabou deixando de entregar aquilo que foi combinado no começo, ou você pode culpar alguém. Então a PNL te ajuda a ressignificar isso, né? Então às vezes de uma demissão surge a oportunidade da sua vida, né? Um exemplo, caminho A, uma limitação, o fim da minha carreira, paralisação ou fracasso. Então eu posso escolher ter essa opção, ou eu posso pensar uma expansão, é o início de uma nova versão, uma adaptação, um crescimento. Essa decisão vai ser de acordo com o seu estado, né, emocional. Naquele momento de demissão não é fácil, mas há dias depois você vai refletindo, vai entendendo que o que dependeu de mim para esse desligamento. E a partir daí, como que eu vou lidar com isso? Qual é a história que você está contando para si mesmo diante dos desafios? Fica essa pergunta aí para você. A profundidade da neurológica da liderança, né? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre níveis neurológicos. Não basta dizer quero ser líder. A verdadeira pergunta é quem eu sou, quem eu preciso ser para me tornar um líder. Então o que nós temos que trabalhar isso? O ambiente, que é a base de tudo. Assim, você vai chegar para liderar um time, né? Talvez um ambiente novo, com pessoas novas. Você tem que sentir o ambiente. Onde estou? Onde estou vai dizer muito sobre o que nós vamos fazer. Então, como que eu trato o ambiente? Com comportamento. Como que as pessoas estão se comportando neste ambiente? Como eu estou me comportando perante esse ambiente? O que eu faço para melhorar esse ambiente? Então, o meu bom comportamento ou o comportamento das pessoas vai dizer muito sobre ambiente. Para a gente melhorar essa questão do comportamento, eu tenho que buscar habilidade e capacidade para isso.
Então, quais as habilidades que eu tenho, as capacidades que eu tenho, como eu vou fazer para melhorar isso? Acima de capacidades está valores e crenças. O que eu acredito e o que eu valorizo. Assim, por que eu faço o que eu faço hoje? Faço essa pergunta para você. Por que você faz o que faz hoje? Isso está alinhado completamente com aquilo que você acredita e aquilo que você valoriza. Acima disso está a sua identidade. Quem sou eu? Como líder, qual é o meu papel? Como que as pessoas me enxergam? Quem sou eu não é apenas um documento, né, a minha identidade. Quem sou eu é aquilo que você nasceu para ser. Aquilo que você veio para fazer nessa missão. E que se você repetir todos os dias, você vai ficar muito bom nisso. Então você está fortalecendo a sua identidade ou você está, né, diminuindo ela, ou fraquejando na sua identidade? Então essa pergunta é muito importante para você refletir. Então quem sou eu? Como que as pessoas estão me vendo? Como que elas estão me enxergando? E acima da sua identidade está o seu propósito. Para quem e para o que eu faço tudo isso? Então assim, você já fez essa pergunta para você? Para quem eu faço e para o que eu faço? Então tem que ter uma causa importantíssima. Tem pessoas que são apegadas mais a religiões e nós estamos aqui para discutir isso. Mas você tem que ter um porquê bem claro. Isso vai ajudar você a alinhar a sua identidade também. O motor de crescimento, né, que é o ensino do adulto que eu falo. A criança aprende com método pedagógico, né? Aquele A, B, C, D. O adulto é um método andragógico, é um ensino andragógico. Para o adulto aprender, ele precisa conhecer sobre o assunto, ele precisa conhecer do assunto, ele precisa praticar o assunto, ele precisa compartilhar o assunto. Então o adulto ele precisa se sentir parte do processo. O que você vai passar para ele tem que fazer sentido para ele, senão ele não vai aprender. O adulto, né, que é o seu colaborador, ele evolui quando entende o motivo real, quando participa ativamente da construção daquilo que vocês estão discutindo, ou que vocês estão construindo, e aplica imediatamente. Então, assim, tudo que ele aprender tem que colocar em prática rápido. Ele relaciona com sua própria experiência. Então, assim, ele faz com a experiência que ele teve, ele vai ver o resultado sendo gerado, ele vai dar mais importância para aquilo que você está falando, que você está cobrando, que você está pedindo, e vai ir melhorando e aumentando a sua produtividade gradativamente. Então esse método de aprendizado para o adulto chama andragogia. Um fator humano na retenção. As pessoas não deixam as empresas, frequentemente deixam os líderes. Então hoje a liderança, se ela não estiver preparada para cuidar de pessoas, né, para formar pessoas, entender que ela só vai ter um resultado grande se ela tiver um time com ela. Enquanto isso, ela tem que estudar, ela tem que aprender, ou ela vai aprender estudando ou ela vai aprender errando. Então, 5 atitudes vitais, né, para isso. Uma escutativa, está sempre ali escutando o time, né, fazendo perguntas, participando próximo deles, né. Feedback constante, então tem que estar sempre ali conversando, pontuando, se adaptando, né? Reconhecimento, então você precisa reconhecer o trabalho que foi feito, e o reconhecimento não está só ligado ao dinheiro, está ligado sim ir lá e dar os parabéns, valorizar a atitude, a postura, o comportamento, isso é importantíssimo. Clareza nas expectativas, então assim, tem que estar bem claro para o líder ou para o seu time qual é a expectativa que a gente tem sobre ele e ele sobre nós. Exemplo irrefutável, né? É uma palavra assim, é um exemplo que a gente não pode negociar, inegociável. A gente não pode dar maus exemplos, né? Ter maus comportamentos, participar de fofoca, participar de crítica, participar de coisas que não vão agregar para o time. Então, pessoas podem esquecer o que você falou, mas dificilmente esquecem como você as fez se sentir. Então, a todo tempo, a nossa fala como líder
ter que, né, ter essa empatia de se colocar no lugar do outro com a sua fala, com a sua cobrança. Qual que é o sentimento que você está gerando nessa pessoa? Essa é uma responsabilidade muito grande. O desafio das 24 horas, né, das próximas, vamos deixar aqui, já estamos quase finalizando, o que você precisa parar de fazer. Então você, como líder, você pode ter alguns comportamentos, algumas atitudes que isso acaba atrapalhando o rendimento até do seu time e automaticamente do seu mesmo. Então escreva, né, coloque num papel o que você precisa parar de fazer. A próxima pergunta é: o que você precisa começar a fazer? Então, se tem algo que você não está fazendo, que você não está entendendo, o que você precisa começar a fazer nas próximas 24 horas? Mais uma pergunta: o que você precisa continuar fazendo? Aquilo que você faz bem, gera resultado, mas você tem que fazer todos os dias. Então anote também o que você precisa continuar fazendo, ok? E qual será a sua primeiríssima atitude amanhã? Então, com essas perguntas que a gente fez, com esse estudo que a gente teve, qual vai ser a sua prioridade? Aqui nós vamos resumir, né, os 7 códigos do método praticamente para facilitar e ajudar vocês aí no entendimento. Então, o número 1, lidere a si mesmo, né? Então, autodomínio. Então, o líder precisa ter autodomínio, precisa liderar ele próprio primeiro, com seus comportamentos, com seus sentimentos, com suas habilidades, com suas capacidades. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo: cuide da sua casa. Então, se você é um líder, se você é um pai ou uma mãe, tem uma peça fundamental dentro do seu ambiente familiar, então, assim, cuide da sua casa primeiro. Esse é o seu porquê. Então, se você estiver liderando, cuidando bem da sua casa, vai ser automático também a sua liderança fora da sua casa. Então, primeiro a gente cuida dentro da nossa casa. Terceiro, conheça seu perfil. Então, o Enneagrama, ele te ajuda a ter essa análise, né, de autoconhecimento. E para ajudar vocês, lá na minha página do Instagram, tem um link na bio que tem um teste com 27 perguntas. É muito rápido, muito fácil. Você respondendo elas, no final vai ser uma análise resumida do seu perfil. Então você entra lá, abre o link da bio que fala sobre o teste de personalidade. O Enneagrama vai te ajudar a te direcionar, a dar o caminho para você trabalhar esse autoconhecimento. O quarto passo: ressignifique experiências. Então você teve boas experiências e más experiências. O que essas experiências te trazem? O que você carrega com elas? Tem que ser algo positivo, tem que gerar aprendizado nas coisas ruins, e nas coisas boas a gente também tem que valorizar, tem que desfrutar tudo que foi aprendido. Ponto 5. Alinhe a sua identidade e seu propósito. Então, assim, quem você é e o que você veio para fazer vai facilitar a sua vida aqui. Então, assim, se você veio com um propósito de algo, né? Eu falo que eu tenho um dos meus, às vezes a gente tem mais de um, né? Eu acredito nisso, que é estar aqui treinando, capacitando, formando pessoas. Então isso é algo que está alinhado com o meu propósito, que eu gosto de fazer. Eu estaria aqui falando por muito tempo, né, sem ver o tempo passar. Isso está alinhado com o meu propósito. Então busque isso, busque fazer aquilo que você gosta. Só que entenda que adultos fazem o que precisa ser feito, crianças fazem o que gostam. Mas a gente pode alinhar, fazer o que precisa ser feito com o que a gente gosta. Então fica essa tarefa aí também. Ponto 6. Nunca pare de aprender. A andragogia fala muito sobre isso, né? O estudo do adulto. A gente tem que estar em constante aprendizado, sempre entender que a gente nunca sabe tudo. Quanto mais eu sei, mais eu vou saber que eu preciso buscar mais, preciso escutar mais, preciso desenvolver mais.
mas mais que aprender é praticar. Então, se eu aprendi, eu pratico. Como que é um formato de praticar? Ensine alguém, pratica aquilo que você aprendeu e testa, vai testando. Tem coisas que vai fazer muito sentido para você, algumas coisas não, mas continue buscando aprendizado, mas pratique. Excesso de aprendizado também faz mal. Se você aprender muita coisa e não usar, não vai servir para nada. Então, tem que ter aprendizado com prática. E o 7º passo, e o último, desenvolva pessoas, retenção e relacionamento. Então, assim, eu até falei num ponto anterior. Então, se você não desenvolver pessoas, você não está alinhado com o papel do líder. Que o bom líder forma outro. A matemática do crescimento. A empresa cresce quando o colaborador cresce. Então, as empresas que não olhar para esse plano de carreira, não dar essa oportunidade para as pessoas que estão buscando crescer, aprender, essa empresa pode até crescer, mas vai chegar uma hora que vai estagnar. Então, não dependa das empresas também, mas você sim tem que buscar sempre uma constante evolução. Então, a empresa cresce quando um funcionário cresce. Só que não fique na mão nem da empresa e nem também dependendo de outras pessoas. Então, você tem que buscar se posicionar, mostrar para eles que você quer crescimento, falar com as pessoas certas. Também não adianta sair falando nos corredores com a pessoa errada, que não vai ajudar. Pelo contrário, às vezes vai atrapalhar. A empresa cresce quando os funcionários crescem também e tem um plano de carreira bem definido. Uma equipe cresce quando o líder cresce. Então, assim, para o líder crescer, o time dele vai precisar crescer também, aprender, se desenvolver. O líder cresce quando decide evoluir todos os dias. Então, o líder que busca aprender, está aqui participando de uma aula, de um treinamento, ele aprendeu, depois ele praticou, não tem como não dar certo. Tá? Às vezes vai demorar, mas vai dar certo. Todo o esforço, né, com disciplina, dedicação, no final vai dar certo, vai gerar aprendizado. Então, assim, só não dá certo para quem desiste. E quem desiste chega ou não chega, né? Às vezes o último vai estar à frente de quem desistiu. Às vezes não. O último vai estar à frente de quem desistiu. Transforme a mente, transforme a liderança. Não espere uma nova oportunidade para mudar. Use a oportunidade que você tem hoje para criar uma nova versão de si mesmo. Essa é a mensagem final. Então, assim, você não precisa esperar as pessoas acreditar e apostar em você. Esse passo é seu. Então, venho aqui agradecer esse tempo que a gente teve junto, falar para você compartilhar, curtir essa aula, comentar e indique para as pessoas que você acredita que precisa aprender um pouco mais sobre isso, precisa também desenvolver a liderança. E se você tem esse perfil de liderança, que liderança não é cargo, liderança é posicionamento. Então se posicione como um líder. Se você ainda não tem essa função ainda na sua carteira ou na sua empresa, se posicione como tal. Então tem uma postura de pessoa que pensa positivo, que leva no método ganha-ganha, que para eu ganhar, a outra pessoa não precisa perder, nós dois podemos ganhar juntos, pode ser bom para os dois lados. Então foque no aprendizado, foque no treinamento, desenvolva seu time e a partir daí você vai se tornar um excelente líder. Um abraço, até a próxima.